que o professor desta aula especial no Boa Tarde vai ser o pedagogo Renato Paiva, que está aqui ao meu lado. Senhor professor, muito boa tarde. E os alunos hoje são os pais, aliás, faço uma correção, são as mães. A Patrícia Almeida, a Sária Santos, a Ana Cristina Viegas, a Maria de Fátima Rebuge e a Marta Godinho. Isto porque vamos perceber melhor como é que podemos ensinar os filhos a estudar. Renato, esta é uma pergunta que lhe fazem muitas vezes, que é como é que eu hei de fazer? Muitas vezes mesmo, felizmente. Há uma dúvida e, sobretudo, há a inquietação dos pais em querer fazer sempre o melhor para os filhos. E é uma angústia muito comum terem a certeza que estão efetivamente no bom caminho e a fazer o bem, neste caso, na área educativa para os filhos. E fazem-me, de facto, muitas vezes essa pergunta. É verdade. E esta pergunta tem múltiplas respostas, tem muitas respostas. Também tem muitas variáveis que possam entrar em jogo no sentido de perceber o que é que possa estar a falhar no sentido da educação dos filhos, né? E porque é que eventualmente eles possam estar ou não estar no melhor caminho em termos de processo de estudo, sem dúvida. E aí é importante analisar as múltiplas variáveis, desde a motivação, a atenção, ao gosto pela escola, ao processo pelo estudo, à estratégia com que fazem os seus próprios trabalhos, e então aí analisar um bocadinho caso a caso. Portanto, qualquer problema que os pais lhe levem, o Renato Paiva tem sempre uma solução, um caminho a apontar? Eu tenho um caminho a apontar sempre. Pode não ser sempre o mais indicado, porque nem sempre nós somos a fonte. É preciso conhecer bem a criança e os pais também. E, sobretudo, todo o contexto. Também é preciso saber de que forma que o professor ensina, de forma que o professor também trabalha as competências de estudo na própria sala de aula ou não, mas há, de facto, uma multiplicidade de fatores que influem no resultado escolar e, sobretudo, quando falamos em resultado escolar, a maior parte de nós associa às notas que os miúdos têm, o que nem sempre significa que sejam pelas notas que os miúdos são melhores alunos ou menos bons alunos, e de facto é uma coisa influente. Ora, muito bem, o Renato Paiva decidiu, nestes conselhos todos, reunir tudo num livro, com múltiplos conselhos. Ensina o teu filho a estudar. Eu tenho aqui, são muitos conselhos de toda a espécie e feitio, eu diria, mesmo porque são muitas páginas e aqui, de facto, há uma orientação muito útil para os pais. O livro já está à venda. Sim. E vai ser lançado amanhã. Vai ser lançado amanhã. Hoje temos aqui uma antestreia, não é? Uma antestreia com estas mães e temos aqui, eu tenho aqui elencadas a Patrícia. Vamos fazer assim. Primeira pergunta da Patrícia, vamos lá ver. Onde é que está a Patrícia? Aqui. A minha primeira pergunta prende-se com a distração. O meu filho é muito distraído e isso desfoca nos trabalhos de casa. Só nos trabalhos de casa? Não, ele é distraído no âmbito em geral, mas nos trabalhos de casa, como está numa situação mais concentrada, denota-se mais e tem mais dificuldade em conseguir. Eu posso responder à Patrícia Almeida, esta mãe. Patrícia, tenho a total noção de que posso responder que o seu filho não é caso único. Pronto, esta é a minha resposta. É mesmo, de facto não é caso único. Nós, enquanto pais, temos várias orientações que podemos ter. Desde cedo, que idade é que tem o seu filhote? Tem 7. Então ainda vai muito tempo. Estava a confirmar. E está numa ótima altura para começarem a fazer aqueles jogos que nós temos de fazer em casa, que sobretudo treinamos atenção. Podem ser o jogo das cartas, onde nós propositadamente fazemos batota e influímos uma outra regra para ver se eles estão com atenção. Podem ser descobrir as diferenças das imagens, quanto mais esmiuçadas agora nessa faixa etária, melhor. Já não são diferenças tão visíveis e tão evidentes, mas um bocadinho com mais pormenor. Lembram-se dos livrinhos de Onde Está o Wall-E? Eram fantásticos. O Asterix. Exatamente. São sobretudo esse tipo de atividades mais lúdicas que ajudam a focalizar a atenção. E isso a focalizar é, digamos, direcionar a atenção num determinado sentido. Agora depois temos o prolongamento dessa atenção para que efetivamente... Portanto, o que está a dizer, deixe-me só perguntar-lhe, do que está a dizer desde pequeninos, que o que os pais devem procurar fazer é arranjar momentos em que eles estejam concentrados, de facto. Sim. Porque se for pela vontade deles, nunca estão concentrados em quase nada. Não sempre, há sempre coisas a chamar-lhes a atenção. Tirando alguns casos em que eles realmente se fixam muito nisto ou naquilo. Isso é daquelas coisas que é um bocadinho mentira.
Deixa-me só dizer porquê. Porque os miúdos geralmente não são desconcentrados. Eles estão concentrados noutras coisas que não aquelas que deveriam estar. Quando nós dizemos, mas aquele menino está na escola e está muito desconcentrado, nunca está com atenção na aula. Ele pode não estar com atenção na que o professor está a dizer, mas está com atenção eventualmente noutras coisas que se possam estar a passar na aula, seja o colega do lado a mandar um papelinho ao outro, ou eventualmente ver o que é que se passa lá fora no recreio, e há histórias engraçadíssimas nesse âmbito. Nós costumamos contar no âmbito da formação parental e na formação das dificuldades de aprendizagem, costumo fazer. Há um exemplo que costumo dar sempre quando falamos de hiperatividade desta atenção, porque é um bocadinho mais neste âmbito. E há um menino, portanto, em que é chamada a atenção, portanto, João, tu não estiveste atento à aula toda. E ele responde, pois, professora, mas eu fui o único que vi o contínuo da escola aos beijos com a professora de inglês lá fora. E, portanto, estava com está explicado. Vamos, entretanto, porque o tempo da nossa aula não é uma aula de longa duração, que é para, pelo menos não há distrações, não é? Temos mais concentrados. Cesária, faça favor de pôr a sua dúvida aqui ao Sr. Professor. Gostava de saber como é que eu ensino o meu filho a estudar. Isso são várias coisas que tenho que fazer. Primeiro tenho que dar um bom exemplo de que tem enquanto profissional. Porque se nós vamos muito atrasados para o trabalho, fazemos as coisas muito em cima da hora, por norma estamos a passar uma imagem que eles também poderão fazer simultaneamente, e não deve ser. O estudo deve ser atempado, deve ser regular. Não significa que seja todos os dias, mas é importante que haja um hábito regular de trabalho e de estudo que seja suficiente para as necessidades que eles tenham. Se têm mais dificuldades, obviamente terão de fazer um esforço ligeiramente maior, ou às vezes até diferenciado. Se é regular, a orientação que lhe dou é esta. Não vamos quantificar em termos de tempo, porque isso é sempre difícil e varia de caso a caso, mas por norma, os miúdos devem olhar para as temáticas pelo menos 2 vezes por semana para cada disciplina. Ou seja, eu devo parar e estudar matemática pelo menos 2 vezes por semana, parar de estudar português 2 vezes por semana. Preferencialmente em dias não consecutivos. Porquê? Porque a repetição ao longo do tempo vai ajudar não só a questão da memorização, mas sobretudo a compreensão e a articulação dos conceitos que não só são feitos hoje, mas são revistos e recapitulados várias vezes, e isso ajuda a que também o nosso cérebro, se isto já foi visto várias vezes, e portanto isto é importante. E é muito importante aqui no seu livro que eu reparei que é importante que os pais percebam que os filhos, além de memorizar, porque há muita coisa que eles têm de decorar, não é? Devem compreender, porque isso facilita, porque no primeiro período conseguem decorar uma parte da matéria, se não a compreenderem, chegam ao terceiro período com muitas partes da matéria para decorar. Portanto, torna-se mais difícil. Sim. Se eles compreenderem, têm outros apoios, não é? Sem dúvida. E, sobretudo, tem outras referências aonde se vão basear. Quem estuda, geralmente, de uma forma mais tardia, tende a utilizar estratégias mais baseadas na memorização. Quem tem um estudo mais regular e atempado tem a possibilidade mais facilmente de apelar à compreensão e à percepção dos conceitos. O que facilita imenso. Porquê? Porque quando nós estamos numa situação de mais angústia e mais stress, como é o caso dos exames ou até dos próprios testes, quanto maiores forem as referências que eu utilizar, e se não tiver decorado apenas uma definição, e se alguma palavrinha me faltar naquela altura, todo o fio condutor falha, é muito mais fácil para os miúdos se sentirem mais seguros e, sobretudo, mais confiantes naquilo que estão a fazer. São, geralmente, alunos mais tranquilos, não ficam tão ansiosos porque se sentem bem preparados, e então os testes costumam correr muito melhor. Então, Ana Cristina, vamos lá. Eu gostava de saber se, quando chegam as notas a casa, se devemos castigá-los ou recompensá-los em função dos resultados obtidos. É que pergunta, muitos exatamente. Pais a pensar, o que é que fazemos? É verdade. Primeiro, deixa-me dizer-lhe que, em vez de castigar ou beneficiar uma nota, recompense ou castigue uma questão processual, a atitude dele. Porque nem sempre a nota é o espelho do esforço que foi tido e foi feito pelo seu filho, não é? E, portanto, muitas das vezes é uma angústia muito grande não ter uma nota muito brilhante, mas, de facto, o trabalho estava lá e que foi conseguido. É preferível valorizar, de alguma forma, o processo e não somente a nota. Agora, quando prometer o que quer que seja, cumpra. Seja um castigo ou seja uma recompensa. Seja muito grande ou muito pequena, cumpra, porque isso é mesmo importante. E fazer sentir que a nossa palavra é valorizada, de alguma forma. Nem sempre os castigos têm que ser uma privação. Por norma, isso acontece muito, não é? Agora vais ficar de castigo e vais ficar sem ver televisão uma semana, ou não vais à festa de anos do amigo.
eles substituem a privação de Agora uma coisa por outra. Agora vais lavar a louça durante uma semana, por exemplo. Vais pôr a mesa durante uma semana, ou vais ter que fazer a cama da mãe durante engraxar uma semana. os sapatos do pai durante uma semana. Porque garantidamente, quando ele tiver a engraxar os sapatos durante o pai durante uma semana, se vai lembrar porque é que está a engraxar. Ora, muito bem, deixe-me só interrompê-lo, que eu não resisto, eu sou uma aluna um bocadinho indisciplinada, mas não resisto aqui a retirar alguns dos exemplos que o Renato Paiva usa, que é: não faça dramas quando as notas são negativas e evite proferir injúrias devastadoras como: eu já sabia que isto ia acontecer, não estudaste. O resultado era óbvio. Eu bem te avisei que para isso estudar. Estás mais preocupado com o futebol do que com a escola. Ou então: o teu pai bem que queria proibir-te de ir à festa para estudares, bem lhe devia ter dado ouvidos. Coisas deste género devem ser evitadas. E diz aqui outra coisa que eu achei muito interessante. Mesmo quando eles têm muito boas notas, quando têm, por exemplo, 95%, a tentação é dizer: que bom, parabéns, és mesmo inteligente. O Renato Paiva acha outra coisa. Acha que se deve dizer: boa, conseguiste tirar 95, que bom, parabéns. Deves ter esforçado muito para conseguires esses resultados. Deves ter estudado bem. Fico muito contente por ti. Sim, essa linguagem positiva é muito mais apelativa para continuar nesse processo de trabalho do que, e sobretudo fazer perceber que aquela nota não foi um resultado do acaso, foi o resultado do esforço dele, que deve ser reconhecido, obviamente, e merecido. E nesse sentido, o reconhecimento, a gratificação, como há bocadinho estava a falar dos castigos e das recompensas, não devem ser apenas em bens materiais. Quer dizer, eu posso dizer assim: como tiveste uma excelente nota, ou porque te esforçaste bastante, hoje és tu que escolhes o que a mãe vai fazer para jantar e pode ser o que tu mais gostares. Ou podemos ir, eventualmente, escolher a exposição que tu mais gostares de ir ver, ou visitar aquele familiar que tu queiras ver. São coisas deste ano que são... Agora temos ali a Fátima também com uma questão. Força. Exatamente, prende-se um pouco com o estudo em casa. Portanto, atendendo que o tempo de estudo em casa é crucial muitas vezes para o sucesso escolar e para a formação escolar, a minha questão é: quanto tempo devem eles prenderem-se a estudar em casa? Há um bocadinho também, entrei um bocadinho para essa resposta. Quantificar é sempre difícil, porque o que os miúdos possam precisar de 1 hora, outros possam precisar de 15 minutos. Também depende da necessidade do reforço que é preciso fazer em casa e que eventualmente tenha a ser um complemento do que se faz na escola. A orientação que lhe dou é exatamente a mesma de há bocadinho, que é: tente que o seu filho, pelo menos, não estude de véspera, certamente. Véspera daquelas coisas que deve ser proibido estudar. Quanto muito rever as coisas que tenha mais dificuldade, ou então rever aqueles pequenos pormenores que são de decorar. O estudo deve ser feito de forma antecipada, obviamente, e preferencialmente assim 7 a 10 dias antes de um teste, 3 a 4 semanas antes do exame. Em termos temporais, é preferível ter períodos curtos, efetivos, do que períodos muito extensos. Muitas vezes dizem assim: olha, ele estudou uma tarde inteira. Está bem, vamos espremer o sumo e saiu o quê? É preferível ele estudar meia hora, ir brincar outro tanto tempo e depois voltar com muito mais motivação do que estar ali contrariado porque foi obrigado a estudar ou porque é uma coisa que é secante também para eles durante muito tempo. Primeiro porque as pausas devem ser quase obrigatórias. Assim como nós lhes incutimos que vão trabalhar, também devemos incutir que parem precisamente para se restabelecer. Porque a fome começa a apertar, o sono também, a fadiga... E devem ser eles a organizar todo o tempo deles e não fazerem os pais estar dependentes da vida dos filhos, não é? Que é: eles hoje agora têm um teste amanhã, não podemos ir hoje não sei onde. Isso acontece. Os pais acabam quase por fazer os testes com os filhos e ter os exames e sofrer com isso. E alguns cometem o erro de estudar para poder ajudar os filhos, que é um erro. Portanto, isso acontece-lhe saber de pais muito... que vão pôr a matéria em ordem para poderem estar a par do que vai sair no teste dos filhos. Sim, e depois eles vão crescendo numa redoma de cristal muito amparados por uma ajuda muito próxima, que nos primeiros anos de escolaridade vai sendo possível os pais irem acompanhando e fazerem esta gestão, mas depois há alturas em que aquilo começa a ser muito complicado, não é? O pai até pode perceber um bocadinho de matemática, mas a matemática nem sempre é aquela matemática elementar que o pai ainda se lembra, ou a história, não é? E, portanto, devem ser os filhos, e sobretudo as crianças e adolescentes, a fazerem todo esse trabalho. E a responsabilização deve ser deles. Agora, deve ser um alerta parental, sobretudo nesse aspecto, que é de responsabilizar que àquele dia há treino de futebol. Portanto, se no dia a seguir tens teste, já sabes que naquele dia não vais poder estudar porque tens treino de futebol. Ou neste fim de semana vamos visitar a avó. Portanto, tens de te organizar no sentido de precaveres, porque neste fim de semana não vais ter tempo, ou eventualmente no sábado à tarde não vais ter tempo porque vamos visitar a avó.
é importante que eles façam essa gestão desde cedo e vão aprendendo com os erros. Isso é muito útil na vida futura. E a Marta tem uma vida futura ali dentro dela, Sim. porque vai ser mãe em breve, mas já tem uma filha e tem uma preocupação, não é, Marta? Estou a chegar àquela fase em que tenho que optar, acho que pela escola para a qual ela irá estudar. Sim. Eu gostava de saber se deveria optar por uma pública ou por uma privada. Isso é uma pergunta assim um bocadinho muito vaga. Porquê? A orientação, tanto uma como outra, podem ser muito indicadas para o seu caso. Primeiro, não olhe apenas para a estética da coisa, não olhe apenas para a escola ser bonita. Edifício tão bonito, que está novinho e está muito belas bem fechada, instalações. tem muitos computadores e aquilo é muito apelativo visualmente, que geralmente isso é. Olhe sobretudo para a competência das pessoas. Tente ver a alegria também com que as crianças estão naquela escola. O que é que as crianças dizem dos professores daquela escola? Se gostam de lá os pais, deixe-me só fazer aí uma breve referência. Quando os pais vão escolher a escola dos filhos e andam a ver, devem ir durante o período das aulas para verem que crianças é que andam por lá, o ar que têm, se andam felizes, para sentirem a vivência da escola. Questionarem as próprias crianças se gostam de estar lá. Não é só ser recebido pelo responsável e ver as salas. Pois, as e ver as coisas que convém recreio. mostrar, não é? Muitas das vezes. E isso é importante. Tente ver, sobretudo, a estabilidade pedagógica. Pergunte sobre o projeto pedagógico da escola. Tente perceber de que forma é que a escola também se articula com a comunidade, que se articula com a família. Há umas escolas muito fechadas. E depois há escolas também que fazem um excelente trabalho com a comunidade, sobretudo para alargar horizontes, não só apenas dos currículos, não é? Mas que possam alargar horizontes aos miúdos. Isso é muito importante. Ok? Fui, claro. Mas a Marta, já agora, nós já estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu acho que estas alunas estão impacientes porque tinham aqui uma quantidade de perguntas elencadas e eu agora já estou a anunciar o fim da aula. Arranjamos alunos interessados e depois mandamos calar o professor. Isto não pode ser. Marta, tinha mais uma pergunta, já agora aproveito que está aí com o microfone. Eu gostava de saber o que é que pode ser considerado um bom aluno. Um bom aluno não é só... Que é a preocupação de todos os pais, não é? Que assim, eu quero que os pais tenham sempre aquela ambição, ou muitos pelo menos, de que o meu filho, a minha filha, eu gostava tanto que fossem os melhores alunos da turma. O que é isso, de ser o melhor aluno? Pois, geralmente nós dizemos que o melhor aluno da turma é o que tem melhores notas. Nem sempre os melhores alunos são os que têm melhores notas, mas aqueles que têm uma relação com o processo de estudo muito mais favorável. Até porque, nos primeiros tempos, para quem tem filhos mais pequeninos, os miúdos que têm um perfil de inteligência predominantemente mais auditivo, o estar atento nas aulas é suficiente e, portanto, nós dizemos que aquele miúdo quase nem precisa de estar, ouve de ouvido, não é? Aprende de ouvido. E isso chega-lhe até uma determinada altura. E depois aí temos os miúdos que eram excepcionais no primeiro ciclo, que passam a ser alunos um bocadinho bons, médios no segundo e depois começam a ter muitas dificuldades no terceiro. Porquê? Porque não adquiriram um processo de trabalho, rotina de trabalho e rotina de estudo. E os bons alunos são esses que conseguem, que são responsáveis, que fazem os seus trabalhos atempadamente, que cumprem com os prazos, que não têm propriamente que ser obrigados a fazer porque eles próprios sentem essa responsabilidade e a questão do que têm que fazer para as suas atividades escolares e para a sua responsabilidade. Muito bem. Só muito rapidamente, há uma questão que preocupa muitos pais, a relação com os professores, porque muitas vezes dizem, marcam reuniões para uma hora que eu não posso, não tenho e-mail ou não consegui arranjar o telefone. Os pais não devem estar afastados da escola. Não, claro que não. Os pais devem ter uma relação relativamente próxima da escola. Não uma relação muito próxima, porque também é não ser intermissivos, mas suficientemente perceptível. E um contacto regular com o professor é muito importante. Frequentemente, ou seja, temos uma reunião por período onde temos as reuniões de pais. Nessas reuniões de pais não optem por falar especificamente do vosso filho. Resguardem-no, porque é vosso, portanto, não, os outros pais não têm que saber das coisas que os preocupam diretamente. Abordem as questões que são gerais da turma. Não é? Se o vosso filho até eventualmente tiver uma relação menos conseguida com o professor de inglês, tentem perceber se aquilo é geral ou se eventualmente é só com o vosso filho. Nesse tipo de situações, para conseguirmos chegar mais facilmente ao professor, eles têm semanalmente um horário de atendimento que vocês possam recorrer. Muitas vezes é complicado fazer a conciliação do horário de trabalho com esse horário de atendimento. Telefonem. É uma alternativa, portanto, mandem um bocadinho de caderneta. Não há desculpas quando os pais querem estar a par da vida escolar dos filhos, arranjam maneira de ir ter com eles. Eu lamento imenso, minhas queridas alunas, não tenho mais espaço para as vossas questões, mas tenho uma solução. Para que saibam tudo sobre como promover o estudo lá em casa, na escola, temos a oferecer-vos livros do Renato Paiva, como ensinar o seu filho a estudar. Uma salva de palmas para o nosso professor e para as nossas alunas.